É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos dar sequência à nossa série Jesus, hoje com o quarto vídeo. E a gente tem tido feedback bastante positivo a respeito dos fundamentos que nós estamos apresentando nessa série. Espero que você esteja aproveitando, espero que você possa realmente aprofundar seus conhecimentos. E claro, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, envie a nós através do endereço de e-mail que está no final do vídeo, tá bom? Se você gostou, se você gostar, eu te peço para que você dê like e para que você compartilhe, porque para nós é muito importante para que a gente possa divulgar mais esse trabalho. Muito obrigado. Hoje vamos falar um pouquinho da parábola do semeador, vamos falar um pouquinho da terra, do nosso coração, né? O nosso coração representa a terra e a palavra de Deus representa a semente. Então nós vamos trazer essa parábola e vamos trabalhar um pouquinho aspectos sobre a parábola do semeador, né? E a parábola do semeador, ela fala de Jesus e como Jesus nos ensina a respeito das sementes que nós liberamos para as pessoas, as sementes de salvação, da palavra de Deus, e o terreno aonde essa semente vai ser plantada, né? Aonde ela vai cair, na verdade. Então, esse é uma parábola que nos explica muita coisa no reino de Deus. E nós precisamos entendê-la um pouquinho melhor, para que nós possamos dar frutos, não só na nossa própria vida, como na vida das outras pessoas para as quais nós vamos pregar o Evangelho. Então, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinhos, entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e a outra a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui esse texto é de Mateus 13, de 1 a 9. Ele também está em Marcos 4, de 3 a 9. Então, essa parábola, ela tem uma explicação. O próprio Senhor Jesus vem trazer uma explicação. Os discípulos começam a perguntar e ele traz uma explicação. E a primeira coisa que nós temos que entender é por que ele falou uma parábola. Ele falou uma parábola para que aqueles que entendessem a parábola, ou seja, aqueles que têm um coração livre do preconceito, livre da religiosidade, pudessem entender a mensagem e não ficassem presos aos dogmas, né? Então, a parábola ela traz uma conotação de começar a falar com aqueles que tinham um coração disposto, né? E estavam dispostos e estavam livres para aprender de Jesus, né? Ouvindo que alguém a palavra do reino e não entendendo, né? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, né? Ao pé do caminho. Isso está explicado lá em Mateus 13, 19. Essa explicação é muito poderosa e muito importante. Quando nós ouvimos a palavra e nós não entendemos a palavra, abre um espaço para que o maligno venha e arrebatar essa palavra. Por isso, toda vez que nós ouvimos uma palavra, que ouvimos uma pregação, que ouvimos uma ministração, é muito importante que eu pare e analise, entenda e receba aquilo que testifica no meu espírito e aquilo que realmente testifica na minha vida.
Então é muito importante isso para que eu não me deixe ser roubado. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas por não entenderem, por não aprofundarem, por não pesquisarem, por não, às vezes até questionarem, no sentido de perguntar detalhes ou tirar dúvidas, elas são roubadas pelo inimigo. Isso está escrito lá em Mateus 13:19. É muito importante nós atentarmos a isso e faz parte do contexto desse estudo, né? O que foi semeado em pedregais, em pedras, é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade e dura pouco. Esse momento de estar entusiasmado com a palavra dura pouco. E chegando a angústia, chegando a perseguição, por causa da palavra, ele fica ofendido, ele fica abatido, ele perde a esperança, ele desanima, né? E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, da riqueza, a sedução das coisas, as questões desse mundo são mais importantes para ele do que aquela palavra, do que o reino, do que a visão, ou seja, aquilo que é a mensagem que vem da parte de Deus, né? E outra coisa bastante importante é quando a pessoa recebe essa palavra. Aí, olha só que maravilha. Quando ela foi semeada em boa terra e a pessoa compreende, a palavra-chave aqui é de compreensão, de entendimento, recebendo dentro do seu homem interior, né? Ela dá fruto. E ela não só dá fruto, como o Senhor mostra quantos frutos dá. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Ou seja, aquele que recebe a palavra do reino, a palavra que é enviada pelo Senhor, ele começa a frutificar. Então você percebe nitidamente essas 4 formas, esses 4 terrenos que o Senhor Jesus explica para nós, né? E que nós possamos verdadeiramente buscar o nosso terreno como uma terra produtiva, frutífera, né? Que é aquela que compreende a mensagem e realmente começa a frutificar, dá passos para frutificar, né? Por isso nós precisamos buscar compreender o texto e aprender as palavras que recebemos, né? Uma das coisas mais importantes que eu queria ressaltar aqui é que a fé faz parte desse processo. Quando eu ouço a palavra de Deus, e eu tenho uma fé já dada por Deus, essas duas coisas juntas frutificam no meu espírito, dão fruto para mim, geram uma semente que frutifica, né? Então, o verso 23 menciona que o que recebe bem a palavra dá fruto, e ele a multiplica a 100, 60 e 30 por 1, ou seja, prospera, né? Então, o Senhor alerta a gente lá em Oséias, dizendo assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, veja só que palavra dura essa, para aquele que não recebe, para aquele que é o seu líder na sua casa, o sacerdote na sua casa, ele tem uma corresponsabilidade de ser aquele primeiro que busca essa palavra, primeiro que entende a palavra, e ele explica para as pessoas da sua casa. É muito importante isso. É um contexto onde nós devemos buscar a compreensão da palavra que nos foi dada, palavra do reino. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Isso é o que diz lá em Pedro, né? Ela foi enviada pelo próprio Deus, né? Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 de Pedro 1:23. Então a palavra é incorruptível, né? Mas nós temos hoje inúmeros estudos disponíveis aqui na internet, nas igrejas. Graças a Deus o evangelho tem sido divulgado como nunca foi antes, né? Então cabe a nós ouvirmos a palavra, sabermos compreendê-la,
Não apenas ouvi-la de maneira religiosa, passando por nós sem fazer transformação. Nós devemos receber essa palavra, analisá-la, buscar mais detalhes e deixar que ela nos transforme, que ela modifique, ela nos leve para mais perto de Deus, conhecendo melhor ao Senhor. Não é? Então, um fator importante também a ser ressaltado é que na palavra de Deus, o que vem contendo dentro da palavra? Ela é incorruptível. Se ela é incorruptível, ela faz uma menção à autoridade, ao senhorio de Deus. Então lá dentro tem um pedaço do DNA de Deus. Olha que coisa interessante, já havia pensado nisso? Quando nós recebemos a palavra, aquela palavra entra no nosso coração e ela traz uma pequena parte do DNA de Deus. E ela começa a fazer uma transformação nas nossas vidas. Né? Então, por isso nós podemos voltar e dar frutos a 100, 60 e 30 por 1, porque recebemos algo da parte de Deus. Né? Então, a palavra é o próprio Deus. Por isso precisamos refletir nessa palavra, zelar por ela e recebê-la com amor e carinho. Tá certo? Então, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João 15:7. Né? Portanto, associando algumas das palavras que temos pregado ultimamente, falando lá em João 15:7, Marcos 11, 22 e 23 e Mateus 21, 22, nós podemos verdadeiramente concluir o quê? Tendo a palavra de Deus sido semeada e regada dentro de você, você vai ter a liberdade de pedir o que você quiser, orando, declarando, e essa palavra, com a sua fé, alinhada com a palavra de Deus, vai produzir fruto, vai produzir resultado. Por isso, nós precisamos receber bem essa palavra, porque quando nós somos transformados pela palavra, nós vamos dar fruto. Como? Orando, declarando, profetizando, declarando a palavra de Deus aonde nós vamos e nas nossas necessidades. O Senhor vai ser conosco, porque a palavra dele possui o DNA dele. Então nós temos que preservar, saber lidar com a palavra de Deus, aquilo que foi semeado no nosso terreno, no nosso coração, e preservarmos, não deixarmos que venha a frustração contra tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.